Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Logic Circuit para o nosso blog circuitaria.blogspot.com. Eu sou o professor Henrique e nesse vídeo tutorial, pessoal, a gente vai fazer o fechamento desse conceito de diagrama em bloco e de montagem, e eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais de como deixar mais organizado essa criação dos blocos e essa relação entre os diversos circuitos lógicos, beleza? No vídeo tutorial anterior, nós paramos aqui nessa tela, ok? Onde nós estamos dentro do exemplo 2, né? E nós colocamos aqui o bloco do exemplo 1 no exemplo 2. Legal? Então perceba que eu tenho aqui agora um bloco maior, né? Um conjunto, um circuito misto. Eu tenho 5 variáveis de entrada, P, R, A, B e C, e uma variável de saída que nós chamamos aqui de W. Tudo bem? Perceba que isso é um circuito misto. Eu tenho portas convencionais, né? E diagrama em bloco embutido no mesmo diagrama. Legal? Geralmente é uma dúvida recorrente dos alunos, pessoal, saber o seguinte: professor, eu vou simular agora a tabela verdade. Eu posso tanto apertar Ctrl T quanto clicar aqui em circuito tabela verdade. Tá aqui minha tabela verdade. Poxa, mas a tabela verdade não está na ordem que eu quero. Eu queria que ficasse A, B, C, P e R, por exemplo, né? E saída W. Não tem problema, pessoal. A forma de organizar isso aqui é o seguinte: é que o Logic Circuit, por padrão, ele faz a leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo eu tenho P, R, A, B e C. Então, se eu colocar aqui Ctrl T, vai aparecer PR, né? A, B e C, saída W. A saída sempre vem depois das entradas, né? Isso é padrão. O que pode mudar de posição é o P, o R, o A, B e o C. Legal? São as variáveis de entrada que podem mudar de posição, né? P, R, A, B, C. Ora, para a gente arrumar isso é muito fácil, pessoal. O que se recomenda? Se você quer que primeiro venha a variável A, B e C e depois a variável P e R, basta que você coloque as variáveis que você quer primeiro lá na parte de cima, tá? Então eu vou jogar A, B e C lá para cima, por exemplo, e vou trazer a variável R e a variável P aqui para baixo. Aí você vai dizer, pô, professor, mas ficou bagunçado. Não, calma, a gente vai arrumar agora. Então, eu vou arrumar todas essas variáveis, legal? Vou apagar aqui esse fio, vou levar a variável R de forma direta e vou deixar ela aqui. Então, minha variável R vai ficar aqui. A minha variável P, né, para fins de organização, vai ficar aqui nessa posição. Então, eu vou deletar esse fio e vou puxar um fio direto, tá, pessoal? Ó, daqui, aqui para cima. Tudo bem? Vou apagar esse. Só para fins de organização, tá? Então, só fiz organizar a fiação. Legal? A minha variável S está aqui, né? Ela não muda, ela está nessa posição. Mas as minhas variáveis A, B, C ficaram um pouco bagunçadas, né? Vou arrumar, não tem problema. Vou apagar aqui o C, vou apagar o B, vou apagar o A. E vou fazer a fiação individual. Então, a variável C vem até aqui, ela sobe, conecta na variável C. Perceba, pessoal, que não há conexão elétrica aqui, ó, não existe nó, tá vendo? Uma conexão está passando por cima da outra, não há conexão elétrica. Ou seja, não é para existir nó entre as variáveis aqui, tudo bem? A variável B vai vir até aqui, vai subir e vai conectar na variável B. Olha que legal. E por último, variável A vai subir e vai conectar na variável A. Percebam a importância, pessoal, dessas linhas de grade, né? Esses pontilhados que vocês estão vendo aqui. Eu vou dar um zoom, tá? Então, eu só consegui fazer essas conexões diretas por causa dessas linhas de grade. Ó. Percebam que fica mais fácil de usar utilizando as linhas de grade. Legal? Só uma questão de organização. Eu particularmente gosto, né, de utilizá-las, mas você pode desabilitá-las aqui no menu Ferramentas Opções. Você pode tirar as linhas de grade se você quiser, tá? Eu sempre deixo marcado por padrão. Legal? Então tá aí, pessoal. Reorganizamos as nossas variáveis de entrada. Então agora eu tenho A, B e C, P e R na forma vertical. Legal? Então vamos lá na nossa tabela verdade. O que vai acontecer? Olha só. Variáveis A, B e C, P e R. Saída W. Perceberam? Ficou ordenada agora como eu queria. Pô, professor, agora ficou legal. Eu queria assim mesmo. E errei, professor, não é isso que eu quero. Eu quero a variável A, B e C, R e P. Por alguma necessidade, a minha tabela tem que ser A, B e C, R e P. Ok, pessoal, não tem problema.
Se você quer o R antes do P, basta que você ordene, né, o R na posição vertical acima do P. Poxa, professor, mas ficou cruzando, ficou feio. Não tem problema, pessoal. Basta você reorganizar as variáveis. Então eu vou, para não ter problema de conflito, vou arrumar aqui, ó, a questão dos cabos, tá? Então a variável R, ela vem até aqui e faz a conexão aqui. Tudo bem? Então se eu mandar agora gerar a minha tabela verdade, olha como é que ficou. A, B, C, R e P. Saída W. Legal? Muito bacana, né? Muito bacana essa organização da estrutura. Mas você tem que entender que o Logic Circuit, ele ordena a tabela verdade, geralmente de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, quanto mais para cima e mais à esquerda, vai ser primeiro essa variável, depois a segunda variável e assim sucessivamente. Então, essa que é a importância de você ordenar as variáveis para que a tua tabela verdade, né, fique organizada como você deseja. Legal? É só uma questão de conexões, tá? De você reorganizar as conexões. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, ferramenta muito importante, como nós já vimos, está aqui o nosso circuito do exemplo 2. Legal? Vamos fazer o seguinte agora, vamos criar um novo bloco para o exemplo 3. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vai aqui em circuito lógico, novo circuito lógico, legal? Então, ele vai criar um circuito vazio, né? Está aqui o meu exemplo 1, está aqui o meu exemplo 2, legal? Estão em circuitos separados. Por padrão, pessoal, o meu circuito novo, né, que vai ser o meu circuito exemplo 3, ele geralmente vem dessa forma, né, em branco, apenas com as informações genéricas, né? Então o que nós vamos fazer? Selecionando aqui esse novo circuito, eu vou vir aqui em circuito lógico e vou editar as informações. Então esse aqui vai ser o nosso exemplo 3, tudo bem? Lembra da anotação? O que é a anotação, pessoal? É o que vai aparecer dentro do teu bloco. Tem que ser uma anotação pequena, tá, pessoal? Geralmente 3 a 4 letras, não mais do que isso, porque senão não vai aparecer. Então eu vou colocar aqui EX03 e vou dar OK. Então observa aqui no meu exemplo 3, né? Eu até errei aqui, faltou o 0 na frente, vou editar de novo. Então exemplo 03, notação EX03. Legal? Vou dar OK, tá aqui ele. Perceba que lá dentro da caixinha ele já coloca EX03 e claro, ele está vazio, né, gente? Por enquanto a gente não fez, não criamos, né, nesse momento, nenhum circuito aqui dentro. Legal? Vamos criar um bloco do exemplo 2? Então, no meu caso, o exemplo 2, né, ele já criou um bloco. Se você olhar aqui para a esquerda, né, já há um bloco. Como é que a gente organiza esse bloco, pessoal? Clica em cada variável individual e define a sua notação e a posição física do pino. Então, no meu caso, a variável A, eu vou colocar ela na parte superior, tudo bem? Apenas para fins de exemplo. A variável B, eu vou colocar na parte esquerda, como já está. A variável C, também vou deixar do lado esquerdo. E a variável R e a variável P, eu vou deixar na parte inferior, tá? Notação R aqui. E o P, também, notação P, parte inferior do meu bloco. Legal? Professor, por que você fez isso? Apenas para fins de exemplo, tá, gente? Para vocês verem o quão poderosa é essa ferramenta e você consegue ainda ajustar o bloco à sua necessidade, né? À sua forma de conexão. Beleza até aí? Então, coloquei aqui todas as variáveis nesse bloco. Legal? Poderíamos, eventualmente, ter outras portas de saída nesse circuito. Não é o caso. A gente vai usar agora no exemplo 3, um exemplo com mais saídas, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui a questão da importância da ferramenta. Então vamos lá no exemplo 3 agora. O que eu vou fazer no exemplo 3, pessoal? Eu vou pegar o bloco do exemplo 2. Como é que eu faço isso? Um único clique e segura, arrasta e joga na tela. Então olha só, o meu exemplo 2 está aqui, ó. Variável A está na parte superior, B e C está do lado esquerdo, R e P na parte inferior, são entradas. E perceba que eu esqueci aqui o pino de saída, né, do lado direito. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Tá faltando aqui a identificação do pino de saída. Claro que se você colocar o mouse em cima, ele vai dizer que é um pino de saída. No entanto, vamos lá no exemplo 2 e vamos no terminal de saída W, ó. Clica 2 vezes no W, notação do W vai ser W, né? E ele vai estar do lado direito mesmo, tá, pessoal? Vou dar OK.
Nesse momento, pessoal, que eu fiz isso, ele já editou aqui o meu bloco e eu não preciso mais mexer no bloco que está no exemplo 3. Está aqui, eu não preciso recolocá-lo. Ele já automaticamente já edita, tá bom? Mas se você quiser fazer de novo, não tem problema. Vamos lá. Clica uma vez no exemplo 2, arrasta, joga na tela. Está aqui o nosso bloco do exemplo 2. Legal? Vou dar um zoom aqui apenas para fins de exemplo. Se você clicar 2 vezes nesse bloco, ele vai abrir o arquivo do exemplo 2, beleza? Não é o caso, nós não queremos isso agora. Tranquilo? Agora, pessoal, o que eu quero? Eu quero montar o circuito que eu vou utilizar junto com o exemplo 2. Para isso, eu vou colocar apenas uma porta aqui para fins de exemplo, tá? Vou aqui pegar o meu elemento, vou colocar, por exemplo, uma porta end, tá? Só para fins de exemplo, na qual eu vou utilizar a minha variável w como entrada, tá? E também, nesse caso, vou utilizar mais uma porta aqui, que vai ser uma porta ou, na qual esta porta ou vai fazer uma manipulação que eu vou utilizar agora o nosso exemplo 1. Então eu vou clicar aqui no meu exemplo 1, clica e arrasta. Olha aqui o meu exemplo 1, perceberam? Tocou aqui com o meu circuito em bloco do exemplo 2 e circuito em bloco do exemplo 1. Por que eu coloquei o exemplo 1? Porque a variável S dele vai ser entrada dessa outra porta. Tudo bem? Só por isso. E agora eu vou ter 2 saídas, né? Então eu vou utilizar aqui 2 saídas de sistema. Uma eu vou chamar, por exemplo, de variável x, notação x, né? E a outra eu vou chamar de y, por exemplo, notação y, ambas à direita, legal? Uma eu vou ligar nessa porta ou, a outra eu vou ligar nessa porta end. Tranquilo até aí? Devo ligar as variáveis A, B, C, R e P, né? São variáveis de entrada. Eu vou copiar elas daqui, pessoal, porque elas já estão montadas, tá? Eu só vou copiar os terminais, tá? Mas eu poderia inserir individualmente aqui todas essas variáveis sem grandes problemas, tá? Como eu já tenho ela ali do outro lado, ficou fácil de inserir aqui, né? Então, a minha variável A, ela vai entrar diretamente aqui na parte superior, né? Ok? A minha variável B vai entrar diretamente aqui do lado esquerdo. Minha variável C vai entrar aqui. Variável R e variável P, né? Tenho aqui a variável R na parte inferior e a variável P na parte inferior. Tudo bem? O que está faltando agora? As variáveis A e a variável B e C aqui do exemplo 1. Tenho que ligar também, né? Então a variável A é a mesma variável que está lá em cima, né? A variável A, nesse caso. Então eu vou fazer aqui uma conexão aqui e vou ligar até lá em cima. Percebe que assim que eu faço isso, pessoal, não há conexão elétrica, ó. Perceberam? O que eu vou fazer? Segura a tecla Alt do teclado e clica onde você quer o nó. Acabei de colocar um nó ali, ó. Percebe que ele segmenta aqui esse cabo. Legal? Para a variável B, mesma coisa. Eu vou trazer até aqui e vou interligar até o B. Perceba que não há conexão elétrica com a variável B. Então, vou clicar na tecla Alt, botão esquerdo do mouse, coloquei um nó ali. Fiz uma conexão aqui. Legal? E a variável C, não menos importante, né? Mesma ideia, vou interligar ela aqui. Novamente, ó, não há conexão elétrica. Segura Alt, botão esquerdo do mouse no segmento, e ele vai segmentar o cabo. Tudo bem? Interliguei todo mundo. Aí você vai me perguntar, pô, professor, mas essas duas portas estão faltando conexão. Sim, é verdade. Quem são as variáveis que vão interligar na porta da variável x e da variável y, pessoal? Da variável y é a variável r, tudo bem? Eu vou puxar ela daqui, ó. Ok? A variável r interliga nessa porta ou da variável y, beleza? E da variável que vai para a saída x, está faltando aqui uma última porta que eu não coloquei, que é uma porta NOT. Vou colocá-la aqui, ó. Tudo bem? Por quê, pessoal? Porque a variável que vai fazer a combinação com W é a variável P, mas não a variável P tradicional, é a variável P barrada, ok? Ou seja, perceba que eu peguei a variável P, passei por um inversor e coloquei na porta. Beleza? Então aí a minha conexão do meu circuito exemplo 3. Eu tenho entradas A, B e C, R e P nesse exemplo, tá? Variáveis de entrada,
tenho dois blocos, o bloco do exemplo 1, o bloco do exemplo 2. Perceba que se eu tivesse, pessoal, que copiar o exemplo 1 inteiro para cá e o exemplo 2 inteiro para cá, ia dar muito trabalho, ia ficar um circuito enorme, ia dar um trabalho visual muito grande. E dessa forma fica muito sintetizado, cara, né? As conexões, né? Fica fácil de visualizar. Poxa, professor, mas será que eu errei alguma coisa? Não sei. Vamos aqui em editar, selecionar cabos desconectados. Opa, não tem nenhum desconectado. Editar, selecionar símbolos flutuantes. Não há nenhum desconectado. Legal. Se eu clicar aqui, pessoal, e eventualmente algum cabo ou algum símbolo ficar destacado, você terá que verificar onde foi o erro naquele símbolo específico. Legal? Eu recomendo sempre que você arraste esse símbolo para frente, para cima ou para baixo, que aí você consegue verificar, né, por exemplo, se ele não tá todas as conexões indo conjunta. Isso vale para os blocos também, ó. Tudo bem? Posso arrastar os blocos aqui, que ele tem que ir junto. Beleza? O que falta agora nesse circuito de exemplo, pessoal? Eu gerar a tabela verdade. Circuito, tabela verdade. Está aqui a tabela verdade agora do nosso exemplo 3. Nota. Eu tenho variáveis de entrada A, B, C, R, P nessa sequência. Por que está nessa sequência? Porque eu coloquei aqui a variável A, B, C, R, P de cima para baixo nessa ordem. Tudo bem? Por isso que ele está nessa ordem. E as variáveis de saída, pessoal? Quem vem primeiro? X e Y. Por quê? Porque a variável X está aqui e a variável Y está aqui. Né? Se eu inverter a posição de X e Y, né? Se eu colocar X para baixo, Y para cima, só para fins de exemplo, né? E gerar novamente a tabela verdade, o meu Y vem primeiro do que o X, né? Uma vez que é vertical, horizontal. Então primeiro ele olha para a posição vertical das variáveis, depois horizontal. Como o Y está acima do X, primeiro vem Y, depois vem X. Legal? Então vou devolver, né, para o estado original e você vai perceber que agora a minha tabela verdade está dessa forma. A, B, C, R, P, entradas, X e Y, saída. Se você deixar o mouse em cima, pessoal, ele te avisa, ó, o que é entrada e o que é saída. Mas como vocês sabem, por padrão da tabela verdade, primeiro vem as variáveis de entrada e depois de saída. A mesma coisa vale para os nossos pinos, pessoal. Se o pino não estivesse identificado, basta que você coloque o mouse em cima e ele vai dizer, ó, entrada de 1 bit no pino A, né? Saída de 1 bit no pino W, saída de 1 bit no pino S, e assim sucessivamente. Legal? Então, pessoal, essa foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou trazendo aqui mais ferramentas aí para melhorar a questão da simulação de vocês, para vocês entenderem e compreenderem melhor o uso da ferramenta. Nós temos muito mais ferramentas ainda a serem implementadas e gradativamente nós vamos melhorando isso, tá? Percebam que eu não estou salvando o arquivo a cada momento. Por quê, pessoal? Porque aqui na ferramentas opções, eu já deixei marcado alterações salvas automaticamente a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos de alteração, ele vai salvando. Eu não preciso ficar clicando aqui em arquivo, salvar. Até posso fazer isso, mas não há necessidade. Tudo bem? No meu exemplo, por padrão, eu sempre vou deixar o salvamento automático. Legal? Então, agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui, tá? Inscreva-se no canal aí, se esse vídeo agregou algo a você, deixa aí o seu like, seu joinha, tá? Muito importante aí para melhorar e levar para mais pessoas esse conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo tutorial.